A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui para a primeira aula do terceiro trimestre de 2020. Trimestre esse que traz como tema princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje, em nossa primeira aula, estudaremos Daniel ora por um despertamento. Tema da nossa lição hoje. E vamos discorrer a respeito do assunto do despertamento. Que nós precisamos ser despertados a cada dia. O texto áureo da nossa lição diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Neste trimestre, queridos, nós vamos, com a graça do nosso Senhor Jesus, estudar a respeito desses princípios divinos em tempos de crise. Cada um de nós é sabedor das dificuldades, dos dias em que a perseguição sutil vem acontecendo. Ela vem tomando forma crescente, vem abatendo sobre nós. E sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis na história da igreja, o despertamento, exatamente ele, mostrara-se como o melhor caminho para a vitória dos servos de Deus sobre os seus inimigos. Nós vamos ver isso na lição e também comprovar na prática. Que Deus nos desperte sobre nós o avivamento verdadeiro, genuíno, o avivamento capaz de mudar o cativeiro por que estão passando muitos servos fiéis. Fortalecendo-se na palavra, incentivando-se a terem uma vida de oração e sendo capacitados a levar o arrependimento a este mundo que caminha em densas trevas. Eu devo, antes de tudo, também fazer menção que nesse trimestre o comentarista é o saudoso pastor Eurico Bernstein, que comentou essa lição ainda na década de 90. O assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Ele muito contribuiu para a literatura evangélica brasileira, sendo o autor da teologia sistemática que leva o seu nome, bem como autor de diversos livros e comentarista de diversas lições da ACPAD. Que Deus continue nos abençoando e edificando nossas vidas para a glória de Deus. É o que podemos confirmar neste trimestre, que o Senhor despertará, o Senhor trará avivamento à nossa vida. Queridos, uma vez tendo lido até aqui, nós vamos partir para a introdução, que diz: os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus capítulo 5, versículo 15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. É exatamente aí que o despertamento faz diferença na nossa vida. Quando não nos deixamos levar por essa corrupção e essa perversidade que assola o mundo. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Capítulo 1, verso 1 ao 4 e versículo 6. Ele era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Imagine você, um jovem de 15 anos de idade, temente a Deus. É possível hoje que nós encontremos ainda
moças e rapazes, adolescentes, compromissados com a verdade, com a palavra de Deus. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Isso haveremos de apresentar aos irmãos. O ponto central da nossa lição de hoje é: precisamos estudar a palavra, dedicar um tempo a mais, deixar de correr tanto na vida, estudar a palavra de Deus e orar por um despertamento espiritual na nossa vida. Amém, querido? O primeiro ponto diz que Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 10, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para terminar, estavam se findando. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa, que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. No capítulo 9, verso 2, nós vemos isso. E assim, a partir daí, Daniel, percebendo, tendo esse discernimento dessa situação, percebendo que o cativeiro estava para terminar, ele começou a orar e a jejuar. E como sinal de humildade, ele se cobriu de pano de saco e cinza, como sinal de profunda tristeza, e começou a orar com perseverança. Será que nós temos orado o necessário? Atentemos para isso, pensemos. Será que nós estamos tendo uma vida de oração que agrade a Deus? O primeiro subponto: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Era isso que lhe dava condição de orar. Ele tinha uma vida consagrada a Deus. Ele tinha a Bíblia. Ele guardava a palavra de Deus em si. Não era possível notar qualquer sinal. Deus escuta a oração dos justos. E ele, Daniel, olha uma grande diferença também na vida dele. É que ele não se misturou com o paganismo. Ele escolheu, decidiu viver conforme a vontade de Deus. Ele vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Aí está a diferença. Ele era considerado, então, como um exemplo e um modelo para todos os crentes de todos os tempos. No segundo subtópico, do segundo ponto, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. E é a respeito disso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, fala dentre as armaduras de Deus, a oração está contida ali. Além de guardar a palavra, uma das coisas que Daniel fazia bem era orar e buscar a sua palavra. Era o homem que buscava a justiça. Daí a razão do seu nome. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Vamos olhar aqui na nossa enciclopédia algum detalhe que vai ajudar no nosso enriquecimento espiritual. Daniel, o nome hebraico, significa Deus é meu juiz. Ele era um filho de Davi, um descendente de Davi, um levita. 3. O último dos 4 profetas chamados maiores. Levado para a Babilônia, contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, de Josué, sumo sacerdote,
da restauração, contemporâneo de Esdras e de Zorobabel, da linguagem real, firme no seu coração, entendido em visões e sonhos, interpretou o sonho da grande estátua, traduziu o escrito na parede, o primeiro dos 3 presidentes da Pérsia, guardado dos leões. Suas visões, no capítulo 7, sua oração, no capítulo 9, sua devoção, Ezequiel 14, 20, sabedoria, Ezequiel 28, 3. Então Daniel servia fielmente, em primeiro lugar, a Deus, e também servia aos 3 reis mundiais, Nabucodonosor, Ciro e Dario. Ele morreu com mais de 80 anos de idade. Ele é mencionado nos evangelhos de Mateus e Marcos e também em Hebreus. Ele é lembrado ali na galeria dos fiéis, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Babilônia estava em guerra com os medos e persas. E aquele rei da época era Nabonido. Este tinha um filho chamado Belsazar, estava na capital, na cidade de Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar ele fez ali uma grande festa para os seus grandes. E já estando embriagado, ele mandou trazer os vasos sagrados que Nabucodonosor, seu avô, havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Percebemos aí um grande sacrilégio. Houve então ali uma intervenção divina e aquele rei viu os dedos de uma mão que escreviam na parede. E diante desse acontecimento, desse evento, acabou-se ali a alegria da festa, daquela orgia. Os joelhos de muitos deles tremiam. Os sábios e astrólogos, ninguém podia interpretar aquela mensagem escrita na parede, mas foi Daniel a quem coube a essa interpretação. Entre outras coisas, estava escrito na parede: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Naquela mesma noite o rei foi morto, aquele rei dos caldeus. O que podemos entender ou absorver daqui desse tópico número 1? É porque tudo que acontece na vida, que aconteceu na vida de Daniel, é resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava o livramento divino, a vitória contra todos os seus inimigos. Tenhamos isso em mente também, queridos. Deus nos dá a vitória. Amém? No tópico 2, fala-se a respeito da resposta às orações de Daniel. Isso significa dizer que Deus está atento às nossas orações. Nós aprendemos isso. A aplicação prática que nós temos a respeito da resposta de oração é que Deus é fiel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 10, que o povo haveria de voltar para Jerusalém e construir o templo novamente. Com a queda do reino babilônico pelo Império Persa, deu-se início ao governo do rei Ciro. E aí as coisas começaram a evoluir com muita rapidez, deixando todas as pessoas surpresas e admiradas por tão grande acontecimento. Afinal, Babilônia era um grande império também, né? Mas sucumbiu
para o Império Persa. No subtópico número 1 deste ponto número 2, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse, veja bem, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias. Deus despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Passar pregão é falar em voz alta a todo o povo. Ele fez isso e também Ciro fez passar, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reis da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Esse homem, Ciro, chegou a ser chamado por Deus de o meu servo. Ninguém sabe se porventura ele se converteu com a pregação e com a vida de Daniel que ele presenciava ali diariamente. No segundo subtópico está a declaração de Ciro, como cumprimento da promessa divina através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como a Bíblia diz, tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Vejamos o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam libertos para voltarem a Judá, se quisessem. Receberiam a permissão de reedificar o templo, e todas as despesas da construção desse templo seriam tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo. Deus está fazendo isso nesse momento na sua vida, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo. Deus tem os seus meios de trabalhar e de agir. Ele quer que tão somente confiemos e estejamos firmes na sua presença. O terceiro e último tópico fala do resultado de um despertamento proveniente de Deus. Deus é quem despertou isso no coração daquele rei. E talvez por meio do contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse, quem sabe. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades que ele antes ignorava. Quantas e quantas coisas maravilhosas esse rei não participou, vendo a intervenção de Deus na vida de Daniel e de seus 3 amigos, não é mesmo? Ciro teve uma experiência com Deus. Que experiência é essa? Que Deus é santo, meu amado. Deus é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados por Nabucodonosor e guardados no templo pagão. Ciro agora era o responsável por eles. Mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. É assim que acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Notadamente, veja, na vida temos o exemplo de Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, e no que ele se tornou, não é mesmo? O apóstolo dos gentios. Temos também o exemplo de Zaqueu. Quando se converteu, ele disse que ia devolver o que havia ganho com toda a usura. É assim que acontece. Sempre que o despertamento vem, que esse despertamento venha sobremaneira sobre nossas vidas, amados. Que venha sob medida em nós. O rei recebeu bênçãos espirituais. Aquele homem foi tão abençoado. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca dele, chamando de
ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Eu aprendo com isso que o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver que Deus, como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e derrame sobre nós esse despertamento. Que Deus nos levante para trabalhar na sua seara que clama por ceifeiros. Eu quero agradecer a oportunidade ao nosso superintendente, pastor Lázaro, e quero saudar nosso amado querido pastor Osíris Teixeira Pessoa, toda a sua família. Um abraço a todos os nossos irmãos que compõem o departamento de ensino da escola dominical. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.